Maratona de Páscoa, os milagres de Jesus. Em Lucas, no capítulo 19, diz assim que quando ele está entrando ali em Jerusalém, na entrada dele triunfal ali, um dos fariseus, no versículo 39, diz assim: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele diz no versículo 40, e se eles calarem, as próprias pedras clamarão. No versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. É muito forte porque Jesus chorou. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes guardavam um Messias, vamos dizer, um Messias político, e que por fim eles estavam rejeitando o Messias prometido por Deus. Ele chora por eles. Ele está ali chorando porque ele sabe que breve eles sofreriam um terrível juízo. Ele chorou, ele derramou lágrima, pranto, soluço, clamor de uma alma em agonia. Não somente revela ali a rejeição deles estarem ali rejeitando o enviado de Deus, como também o coração partido do próprio Deus por causa da condição do homem perdido que recusa em arrepender e aceitar o Senhor Jesus e a salvação. Agora, Jesus, como voltando ao texto, ele vê uma figueira, de longe, uma figueira que tinha muitas folhas. E a figueira, quando ela tinha folhas, com certeza ela tinha frutos. Jesus já sabia de tudo, com certeza, mas aqui ele deixa uma lição para eles. Mais uma vez o Senhor aqui. Jesus, ele, como você sabe, ele amaldiçoou a figueira, mas não porque ela não tinha fruto, mas porque ela apresentava dar frutos. Ela tinha aparência. Agora você vai entender o que acontece aqui. Quando ele chega perto daquela figueira e vê que ela não tem fruto, mostra aos discípulos: tá vendo essa figueira? Ela está jorrada de folhas. Era para ter fruto. E ele diz assim, olha como ele diz: nunca mais, isso está em Marcos capítulo 11, no versículo 14, nunca mais coma alguém fruto de ti. É muito forte, porque aquela figueira, ela já havia dado frutos, mas aquele era o momento dela ter frutos. A figueira representava Israel. Você vai entender. Ele amaldiçoa ela e diz que nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. É isso que ele queria. E sabe o que acontece no versículo 15? Eles foram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo. Começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que os vendiam pomba, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covis de ladrão. Você está vendo que o Senhor está falando aqui nos nossos dias? Nos nossos dias, tá. Está falando. A palavra é viva. E os escribas, os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam
ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. É assim quando uma pessoa, ela tem fruto, ela tem testemunho. Aqueles que andam contrário da vontade de Deus vão olhar e tentar matar de um jeito, acusar de um jeito. Por quê? Porque são meras figueiras com folhas, com aparência. E quando vê que tem fruto nascendo, que tem verdade, não, tem alguma coisa errada. Engraçado, né? Não se olham no espelho. Errado tá você. Errado tá você. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Saiu para fora da cidade e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que disseres, orando, crendo, que o receberei, e tê-lo-eis. E quando ouvistes orando, olha só, e quando estiveres orando, isso é muito importante, porque Deus conhece o nosso coração e no profundo. Precisa acontecer isso, é de dentro para fora. É o Senhor falando mais uma vez da figueira de aparência. A pessoa sincera, ela acaba sendo tão sincera que isso desagrada as pessoas. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoastes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará vossas ofensas. Libera o perdão. Não importa se a pessoa não quer convivência com você, se a pessoa falhou, se a pessoa errou, mas você precisa liberar, ficar livre. É muito importante. Essa figueira fala em tantos pontos, porque a figueira aqui, presta atenção, quem é figueira? Ela foi amaldiçoada desde a raiz por Jesus. Ela tinha aparência. Eu vou iniciar. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto, mas porque ela aparentava dar fruto. Ela tinha aparência. Ela estava cheia de folhas, mas ela não tinha fruto. A figueira, primeiro, ela nasce os frutos, depois as folhas. Se ela tem folha, é porque ela tem fruto. Figueira representa, naquela época, Israel. Representa, hoje em dia, o povo de aparência. O intuito aqui era, mais uma vez, fazer uma demonstração na prática. Porque isso fica fixado, como você faz algo na prática ali, fica fixado. O olhar ali, a mente, o coração, vendo, contemplando. Era tempo de figo? Não, não era. Jesus sabia? Lógico que sabia. Ele vem sempre sendo ali. Você viu os milagres que nós contamos aqui, ó, no decorrer agora. Jesus sempre criticado pelos escribas, pelos mestres da lei, nos templos, e os milagres acontecendo, eles tentando parar Jesus, tentando matar Jesus. Agora a figueira cheia de folhas, com aparência. Era eles, sempre apresentável, bons homens, boas mulheres, né? Hoje em dia, sim. Aparência. Faz caridade, mas logicamente que não são caridade vindo diretamente deles. Só aparência, hipocrisia. No íntimo, não tem como enganar. Não tem como enganar a Deus. O Senhor diz claramente, existem pessoas que são assim, somente de aparência, somente de presença, não dão frutos e querem atrapalhar aqueles que dão.
Deus quer que a figueira, aqueles que teve um encontro com Cristo, é automático, é ligação direta, é a raiz, é a terra, é o tronco. Meu Deus! Ele amaldiçoa sim a pessoa, fica embaixo de uma maldição. Não adianta esconder, não adianta. Por quê? Porque foi por causa de Cristo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, seu sacrifício, nós temos que dar fruto, é automático esse fruto. Somos uma figueira. E como Jesus foi até esta figueira e teve fome, esses dias que nós estamos, todos os dias, desde o tempo de Jesus, ele está ali dizendo: pessoas vão chegar até você, e o que você tem para oferecer? O fruto, o conforto, a palavra, o consolo, o abraço, o alimento. A ajuda, até mesmo a correção, um remédio que arde, mas cura. E você? Tem frutos para saciar a fome? Isso que eu te digo. Para fechar aqui, para fechar, é uma ligação direta. Figueira tem ligação direta com o Senhor. Os nossos ramos, todo ramo, como diz a palavra do Senhor, todo ramo estando em mim, não dá fruto, ele corta. Não é assim? E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você está entendendo? É ligação direta com o Pai. Se não permanecer, não tem como. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará frutos, muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ligação direta com o Pai. Você não tem como, não tem como. É momento de darmos frutos, de saciar fome. Jesus está aqui, aproximando o dia em que Ele vai entregar a vida dele em amor a nós. E Ele deixou registrado. Ele chorou. Por isso que eu falo, o Senhor sente. Porque nós somos filhos, somos discípulos. Estamos aqui para servir, para dar o melhor. E isso assusta muito, muitas pessoas. Pessoas que só têm folhas, não têm fruto. Talvez um dia deu fruto, mas hoje são só folhas, só aparência. E nem eu, e nem você. Vamos ficar aqui até o dia em que Ele nos chamar, até o dia que Ele nos chamar, vivendo vida de aparência, sem dar frutos. Não, vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. É muito profundo, é um milagre que Jesus faz através dessa figueira que fala nos corações, liberta pessoas. Chega, é momento de você dar frutos. É momento de nascer muitos frutos de ti. Não é tarde.
Não é tarde. Se achega ao Senhor e faça o que Ele tem te orientado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.